A paz do Senhor Jesus seja com você, meu irmão, meu amigo em Cristo, e que no estudo deste dia, que nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que você possa fazer um exame das Sagradas Escrituras. Quando o Senhor Jesus nos orientou, diz que examina as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna. Isso assim me testifica, São João 5,39. Jesus está te alertando que somente ao estudo das Escrituras você vai compreender o que é verdade. E que nenhum homem, nenhuma instituição pode ter poder sobre tua mente. A tua mente deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E você também não pode, de maneira alguma, escravizar ou querer ter domínio sobre as pessoas. Não cabe ao homem fazer isto. A influência do Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Somente o Santo Espírito pode fazer isto. Por isso o Senhor Jesus disse que deixou o Consolador, vai convencer você do juízo, da justiça e do pecado. E nós estamos vivendo uma época, e sempre existiu isso no mundo, sempre existiu, as pessoas apoderar-se da mente humana, controlar as pessoas, e que tem mais feito isso são as religiões. Isso aconteceu desde que o homem pecou. Caim tentou ter domínio sobre a vida de Abel. E sempre houve isso e sempre haverá. Mas Jesus veio para trazer a nós a liberdade de você poder pensar, raciocinar e escolher o caminho que Cristo tem para você. Por isso eu peço a você, meu amigo e irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, não confie no homem, não confie em mim, não confie em religião. Confie nas Sagradas Escrituras. Examine a palavra de Deus, porque ela é verdade. Homem nenhum é exemplo para outro. O nosso exemplo é Cristo. Ele é a nossa luz. Ele diz que aprendei dele que ele é humilde e manso de coração. E eu convido você a estudar as Sagradas Escrituras, examine a palavra de Deus, pesquise. E o tema de hoje, temos sido escravo do sistema religioso. Todos têm sido escravos. Não importa a denominação que você pertence. Não importa a religião que você segue. Você é o hindu, você é escravo do hindu. Se você é católico, você está sendo escravo do sistema católico. Se você é protestante, você é escravo do protestantismo. Se você é adventista, você é escravo do adventismo. Se você é de qualquer denominação, se eu fosse falar todas elas, o estudo seria só falando nome de igreja. Mas eu quero dizer que todas as religiões você torna escravo. Então você tem que ser livre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus, no Evangelho de São João 8,36, diz o seguinte: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Por que Jesus disse isso? Era porque o povo judeu estava sendo escravo da religião judaica, estabelecida sobre regras dos homens e não sobre o fundamento da palavra de Deus. Isso é muito sério, amigo e irmão. Se o próprio povo judeu estava escravo da sua religião e não submetendo a Cristo, não submetendo ao Pai, era porque os homens tinham tomado lugar e escravizado a mente dos homens aos homens e não levado os homens a crer e confiar e depender de Deus. Esse é o grande problema que nós nos encontramos. E hoje não é diferente, as pessoas têm sido escravos das religiões. As religiões têm dominado a mente do povo, de maneira que o povo não tem conseguido enxergar a verdade contida nas Sagradas Escrituras. Por isso disse o Senhor Jesus aos judeus que cria nele. Então disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você permanece na palavra de Cristo? Você realmente tem estudado a Bíblia, examinado a palavra do Senhor? Você tem lido o Sermão da Montanha, em que Jesus nos dá uma lição de amor ao próximo, de submissão à vontade da santa lei de Deus? Ele mostra a individualidade de cada pessoa, como se deve chegar ao Senhor e confiar e se entregar à sua santa palavra. Mas Jesus diz algo importante no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação dos prisionados e recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Quando você está dentro de uma religião, você está cego, porque você está sendo guiado pelo que a religião te diz. Você não está sendo guiado pela palavra de Deus. É o que aquele ministério fala, é o que o ministério te ensina, é o que você está seguindo. Não é o que a Bíblia está te dizendo. E assim todas as denominações religiosas têm uma maneira de escravizar as pessoas dentro dela. Cada religião escraviza. Se é dentro do espiritismo, você é escravo dentro do sistema espírita. Se é de algumas denominações, você é escravo daquele sistema. Você precisa ser liberto, amigo e irmão. E só há liberdade quando Jesus diz que veio libertar através do Evangelho. O Evangelho nos traz liberdade. Não para o pecado, como alguns têm pregado dentro das suas religiões. Mas o Evangelho nos traz liberdade do sistema enganoso que existe dentro do sistema religioso. É por isso que eu te convido e te peço, por amor do nosso Senhor Jesus, estude a Bíblia. As religiões têm escravizado as pessoas. As religiões têm levado as pessoas a não enxergar o Senhor Jesus, mas enxergar o sistema religioso. E o mais admirável, sabe o que é? Que a religião é uma grande pirâmide. Lá no topo estão os líderes, que comem do bom e do melhor, vive às custas da lã das ovelhas, da gordura das ovelhas. Embaixo está o povão, que segura o peso da pirâmide. E lá está, no topo, está eles que regem as regras, não segundo a palavra de Deus, mas segundo as suas próprias ideias. É tão claro isso, que diz aqui a palavra de Monteiro Franco, ele diz sobre a questão da escravidão religiosa. Eu quero só ler esse pedacinho desse comentário dele. Diz assim: ser escravo da religião significa ter sua vida controlada por uma instituição religiosa, acrescentou Monteiro Franco. E não era um rebanho pequeno para ser controlado. Não é. O rebanho é muito grande. E para isso as pessoas fazem lavagem cerebral. Faz com que você confie nos homens e abandona a palavra de Deus. Eu sempre tenho pregado aqui nesses estudos, no vídeo, nos áudios, que você vai às Escrituras, que você não confia no homem. Porque maldito o homem que confia no homem, aparta seu coração do Senhor. Está no livro de Jeremias 17, versículo 5. Amigo, eu peço que nem confie em mim, de maneira nenhuma. Vá, estuda a Bíblia. Sabe por quê? Eu sou homem falho e pecador. Tenho bilhões de defeitos e pecado. E só Jesus é o perfeito, é o santo de Israel. E somente a Ele você deve copiar. E somente a Ele você deve ouvir. E como você vai ouvir a voz de Cristo? Estudando as Sagradas Escrituras. Pesquisando a palavra de Deus. Por isso, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz: o Senhor e o Espírito, onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Porque é o Espírito Santo que te convence do pecado. As religiões colocam regras, normas, estabelecem meios. As religiões que impõem imposições sobre as pessoas, dizem: olha, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Não é verdade, amigo e irmão. Quem te estabelece que pode ser feito ou não fazer é o Santo Espírito. Porque é Ele que trabalha no teu coração, é Ele que faz com que você largue a vida de prostituição. É Ele que faz com que você largue o mundo. É Ele que faz com que você abandona de fato o pecado. Porque Jesus, através do Santo Espírito que habitando no teu coração, você é uma nova criatura. Então as coisas velhas já se tornaram passada e tudo se faz novo. Por isso diz o apóstolo São Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permaneceis firme e não vos sujeiteis a outra vez ao jugo da escravidão. As religiões têm escravizado milhões e bilhões de pessoas, não importa a denominação. Não adianta você dizer, na minha igreja nós não somos escravos. É escravo. Porque você não submete à palavra de Deus, você submete aos homens, às regras estabelecidas por uma igreja, pelas normas que elas estabelecem. Mas você não é levado ao encontro com o real, com o Senhor Jesus. Você foi levado a defender uma placa denominacional. Não defende o Evangelho eterno. Você não defende a santa lei de Deus, você não defende os princípios eternos, mas você defende o que a tua igreja diz. É isso que tem acontecido. E quando nós olhamos, nós vemos milhares e milhares, queridos amigos e irmãos, de pessoas escravas. É tão claro que o Senhor Jesus Cristo, quando veio, encontrou a nação judaica sob escravidão do próprio sistema religioso que os mestres religiosos haviam feito. Se você ler o livro de São Mateus, capítulo 23, você vai ver o que disse o Senhor Jesus. Os fariseus falavam e não viviam. Os fariseus faziam um discípulo, e quando esse discípulo era feito, ele era digno do inferno 2 vezes mais do que quem havia discipulado. É assim que tem sido feito. Por isso nós encontramos dentro do sistema religioso, nós olhamos para a religião muçulmana, a ideia dos homens bombas defendendo a sua crença, não é ser escravo. Nós olhamos dentro do sistema neopentecostal, a religião da escravidão que encontra aquelas pessoas dizendo que Deus está com ela por falar língua estranha, que nós vamos estudar depois sobre língua estranha. Você vai ver que não tem nada a ver dentro do contexto bíblico. Nós temos que entender o que a Bíblia quer nos ensinar. Por isso vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e não o poder de Deus, disse o Senhor Jesus. Por isso precisamos estudar a Bíblia, meu irmão. Vai às Escrituras, examine, porque o Espírito Santo vai te guiar você em toda a verdade. Porque o Espírito Santo tem verdade para nós. Ele vai te convencer do juízo, da justiça e também do pecado. E aqui diz mais o Senhor Jesus Cristo no livro de São Marcos, capítulo 3, diz assim: assim prosseguis, anulando a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Não é assim que as igrejas têm feito? Você nota que Deus disse que não devemos ter sociedade com o mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15. E o que está dentro da igreja? Não é o mundo? Com seus costumes, músicas. Tudo que o mundo pratica está dentro da igreja. Os ritmos mundanos, as senhoras, as mulheres, não se trajam como as decentes mulheres do passado, mas trajam como pessoas que não têm o temor de Deus e nem têm voltado sua mente para o reino do céu. Na verdade, estão se enganando, já que o Senhor Jesus pede que as mulheres devem trajar decentemente, não transmitindo sensualidade aos homens para que os homens pequem. Porque quando a mulher ela veste uma roupa imoral, indecente, ela está fazendo com que os homens pequem. E a Bíblia diz que se o homem olhar para uma mulher com olhar impuro, já cometeu com ela pecado. E desta maneira, eu quero dizer para você, quando a mulher ela usa uma roupa sensual, ela está sendo um condutor de pecado. Ela é culpada do pecado dos homens. E ela merece a morte como os homens também vai merecer. Então pense nisso. Você, mulher, para que você possa bem defender a palavra de Deus pelo seu traje, com a sua roupa decente e com a sua roupa moral. Mas a Bíblia Sagrada nos diz mais algo importante. Ainda no livro de São Marcos, capítulo 7, versículo 9. E acrescentou-lhe: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecer a vossa própria tradição. É assim que as igrejas têm feito. Eles anulam os mandamentos de Deus e colocam no lugar delas tradição. Vou dar alguns exemplos. A Bíblia manda guardar o 7º dia da semana bíblica, guiada pelo calendário lunar. Mas as religiões anularam o mandamento de Deus, colocaram em seu lugar uma semana gregoriana criada pelo homem do pecado no ano 1582. E dessa maneira as pessoas guardam a semana gregoriana e não guardam a semana bíblica. E ainda assim defende essa tradição dos homens, mas não aceita o mandamento de Deus.
E aí por diante nós encontramos várias coisas. E por isso no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, manda você corrigir a sua fé pela Bíblia, pela lei e o testemunho. Diz aqui: responderei, o que deves fazer? Consultai a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com estas palavras, certamente jamais poderão ver a luz. Se os ensinamentos que a sua religião está pregando não está em harmonia com todos os princípios e ensinamento bíblico, você não vai ver a luz, você está em trevas. E Cristo veio justamente para vos libertar. Por isso no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 8 a 9, diz assim: como podeis afirmar, nós somos sábios, conhecemos bem toda a Torá, a lei de Yahvé, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas transformou em mentira. É assim que os mestres religiosos têm feito, anulado a lei de Deus, anulado os mandamentos do Senhor e colocado em seu lugar os seus ensinamentos. Por isso cada igreja tem um ponto de liberdade para o pecado. A igreja A você pode fazer isso, a igreja B você pode fazer aquilo. Então cada um escolhe uma religião segundo o seu gosto. Mas se você quer o céu, amigo, irmão, irmã, Jesus nos ensinou. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e segue-me. E nota que disse o Senhor Jesus. Diz que o caminho que conduz à vida eterna ele é apertado e estreito. E poucos são os que encontrarão. Mas o que conduz à perdição é largo e espaçoso. E são muitos que irão por ele. Então pare e pense um pouco, analise, estude a palavra de Deus, pesquise. O Senhor Jesus está voltando. E Jesus nos autoriza agora a sairmos desse grupo de religião. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, Jesus diz: sai desse sistema, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Sai. Porque se você ficar dentro desse sistema religioso, você vai ser condenado. Porque ela tornou morada de demônios. É verdade. Talvez o que eu digo a você te choque. Mas olhe para dentro da sua igreja. Olhe para dentro da sua família. Você está andando de acordo com a palavra de Deus? Você está obedecendo os ensinos do Senhor? Por isso eu te peço, não siga homem algum. Não, tem vários mestres pondo como pastor, como apóstolo, como guia. Jesus chamou todos esses guias de cego. Porque só Jesus é a luz da vida. Só o Senhor Jesus é o caminho para a vida eterna. Eu quero te convidar a que vá às Escrituras e examine, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecido sou pela tua bondade e pela tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia reconhecer e ver a tua palavra como ela é. Perdoa-me, Senhor, este homem pecador, cheio de falhas e defeitos. Mas ajude que cada irmão e irmã vão às Escrituras e busque na tua palavra o conhecimento que só ela tem para nos conceder, porque ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, te peço, por amor do teu Filho amado, salva-nos, salva meus filhos, Senhor, salve minha família, salva cada irmão e irmã que ouve esse áudio, e que todos possam fazer da sua casa a casa de Deus. Que possa sair desse sistema de corrupção que tem sido as religiões, escravizado o povo e feito com que o povo cada dia mais dentro do abismo da perdição. Tudo isso te pedimos, Senhor, que nos ajude por amor do teu Filho amado. Em nome do Senhor Jesus, que vive para todos sempre. Amém. Querido amigo e irmão, vou deixar alguns vídeos mostrando como as religiões têm escravizado milhões de pessoas. Que você possa ser livre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você acha que esse estudo tem tido algum valor para você, inscreva-se no canal e também compartilhe com os teus amigos para que o Evangelho de Cristo, a verdade bíblica, possa ser levado àqueles que estimam e desejam conhecer o que é a verdade. Peço novamente que não confie no homem, nem peço que confie em mim. Peço que vá às Escrituras
e estude a palavra de Deus, que só o Senhor Jesus é para nós o exemplo que precisamos. Homem algum é exemplo para alguém. Somente o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. O hinduísmo surgiu na Índia há cerca de 4.000 anos. Existem diferentes correntes dessa religião, mas algumas crenças são compartilhadas por todos os fiéis. Uma dessas crenças diz que os atos praticados em cada vida têm consequências nas futuras reencarnações do indivíduo. Esses efeitos são chamados de karma. Outra ideia comum é a da samsara, o ciclo de reencarnações no qual as pessoas estão presas. O Dharma são as condutas éticas, os rituais religiosos e as obrigações, fatores que juntos formam o caminho para atingir a libertação da samsara. Somente ao fim do ciclo de reencarnações é que se chega a um estado superior de existência, chamado moksha. Os deuses e as deusas do hinduísmo são considerados manifestações de um princípio único, o Brahman. Os deuses mais populares entre os hindus são Shiva, Shakti e Vishnu. Uma das formas do deus Vishnu é Krishna, cujo animal preferido é a vaca. Além de ser um animal sagrado, a vaca é considerada a segunda mãe dos humanos, pois proporciona tudo o que é necessário à sobrevivência. Por isso, as vacas não podem ser mortas. Outra crença hinduísta é a de que quem morre peregrinando atinge o moksha. Por esse motivo, há muitas pessoas que abandonam seus bens para peregrinar a esmo. Todos os dias, peregrinos viajam até o rio Ganges para se purificar em suas águas sagradas. Esse ritual é uma das cerimônias mais importantes para os hinduístas. O candomblé veio da mistura de crenças dos escravos africanos das tribos Yorubá, Banto e Fon, com uma pitada de catolicismo. Ele tem cerca de 2 milhões de seguidores e a maioria vive no Brasil. Seu deus se chama Olodumaré e é servido por entidades menores conhecidas como orixás. Seus seguidores acreditam que cada pessoa é filha de um orixá específico que lhe protege e controla seu destino. Não existe o conceito de bem versus mal. As pessoas têm que cumprir seu destino e não importa se o resultado é positivo, negativo, construtivo ou destrutivo. A religião não tem livro sagrado. Ela é passada oralmente e seus cultos envolvem danças coreografadas, canto e música. Já a santeria é uma religião afro-caribenha que também tem elementos da cultura iorubá e cuja origem está associada ao comércio de escravos em Cuba. Seus seguidores também acreditam no deus Olodumaré, nos orixás e a pitada de catolicismo também está presente, pois alguns orixás estão associados a santos e santas da Igreja Católica. Através de rituais que incluem música, canto, dança e comida, os humanos entram em contato com os orixás. Isso geralmente acontece em um lugar chamado Ilê ou casa, sob o comando de um babalorixá, que é líder espiritual da comunidade. Da mesma forma que o candomblé, a santeria não tem livro sagrado e é passada oralmente através das gerações. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia